Saúde. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e estaremos juntos para falar de um problema que é muito pouco discutido, a compulsão, um transtorno que pode se manifestar de variadas formas. E quem está aqui com a gente hoje para falar um pouco mais sobre esse distúrbio, tratamento e todas as dúvidas que possam surgir é a psicóloga doutora Valquíria Akemi. Doutora, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Lívia. E também o doutor Cirilo Tissot, que é psiquiatra. Doutor, obrigada pela participação também, sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Bom, e para começar, eu quero saber de vocês, vou começar então com a doutora Akemi. O que é a compulsão? Então, Lívia, a compulsão, a gente diz que é uma vontade, né? Uma imposição interna do indivíduo a realizar um comportamento, né, ou um determinado ato. Simplificando assim, eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Doutor Cirilo, a gente sabe, como eu disse no início, que a compulsão pode se manifestar de variadas formas, até mesmo dando continuidade à explicação da doutora Valquíria, qual seria o principal tipo de compulsão, o mais comum? Em realidade, o termo compulsão surgiu, no primeiro momento, para se referir a um transtorno que era a neurose obsessiva compulsiva, onde as pessoas, dentro dos seus rituais, tinham comportamentos repetitivos. Hoje em dia, a gente sabe que as compulsões elas são frequentes nos vícios, em qualquer tipo de vício nesse sentido. E aqui no Brasil, dentro da nossa estatística, eu acho que o principal vício é o do alcoolismo, que atinge 15% da nossa população. Doutor, ainda para o senhor, durante a pandemia, esse tipo de vício do alcoolismo que o senhor ressaltou, ele piorou? É um vício que se tornou mais comum? Aqui depende da população que nós estamos investigando. Os pacientes que estão em reabilitação, por exemplo, nós percebemos um fenômeno ao contrário. A pessoa que estava em reabilitação, e junto com a compulsão, sempre existe aquilo que a gente chama da ansiedade, uma tendência à ansiedade. Então, a ansiedade é uma tentativa de controle de eventos futuros, né, de problemas futuros que a pessoa quer, de alguma forma, exercer um controle, e ela passa muito mal por não prever o que vai acontecer. Então, no processo da pandemia, principalmente na questão do isolamento, a ideia é que todos nós passamos, né, por uma situação onde a gente conseguia prever o que ia acontecer, isto é, cada semana era exatamente igual à anterior. Não é? Então, para os pacientes que estavam em reabilitação, num primeiro momento, essa ansiedade diminuiu, o que facilitou a esses pacientes a exercitarem a rotina dentro, logicamente, com disciplina, dentro daquilo que era indicado para tratamento. Já as outras pessoas, por exemplo, que usam até o próprio vício como distração, o fato da pessoa não entender o que está acontecendo, não saber o que iria acontecer com elas, não é? O aumento da ansiedade, nesse sentido, fez justamente o contrário. Não é? Elas não tinham uma rotina para a qual elas pudessem se agarrar, não estavam em tratamento, então isso aumentou o desespero, aumentou o pânico, fazendo com que essas pessoas, claramente, abusassem ainda mais daquilo que já era considerado um vício. Doutora Valquíria, toda ansiedade leva a um quadro de compulsão? Ou antes de chegar a esse estado de compulsão, é possível fazer algum tratamento para evitar chegar a esse estágio? Não necessariamente toda ansiedade vai levar a uma compulsão. Tem os níveis de ansiedade também que podem ser tratados, né? Com medicamento, só com tratamento psicológico, emocional, atividade física, né? Então, dependendo do nível que a pessoa se dá conta, procura um tratamento, a gente não vai chegar a esse nível de compulsão por álcool, por exemplo, ou por droga, né? Antecipando aí, mas não necessariamente também todas as pessoas que são ansiosas vão ser compulsivas por algum tipo de álcool, droga ou algum outro tipo de compulsão. Doutora, ainda para a senhora, além dessa compulsão por álcool, por drogas que você citou, a compulsão alimentar também é uma preocupação hoje em dia? Sim,
compulsão alimentar, ela está muito em evidência, né? Sempre esteve e continua, né? Talvez não seja tão falado, tão tratado quanto a compulsão por álcool ou drogas, mas a compulsão alimentar, ela existe em grande número ainda, né? Então, é interessante justamente a gente tratar desses assuntos para que as pessoas se deem conta, né, de todos os tipos de compulsão, se deem conta de que é um problema, de que é uma doença que precisa ser tratada. E como é feito, então, o diagnóstico, doutor Cirilo? Não é tão fácil perceber quem está ao redor, a própria pessoa, o próprio paciente. Como é diagnosticada a compulsão? Na realidade, o diagnóstico ele é feito justamente para as pessoas que estão perto da pessoa que sofre desse mal. Na realidade, são as primeiras pessoas que se incomodam. Por quê? Porque, na realidade, a pessoa que está viciada e entra num quadro compulsivo, ela entra num quadro repetitivo, automático. É como se ela superaprendesse o que ela tem que fazer para ganhar a recompensa final. O problema é que a pessoa, em determinado momento do seu vício, mesmo ela repetindo os mesmos comportamentos, ela já não consegue mais ter o mesmo nível de prazer que tinha anteriormente e que ficou na memória da pessoa, mas que ela não consegue mais executar nesse exato momento. Então, a pessoa, de alguma forma, ela tem a tendência de aumentar os comportamentos, quer dizer, de reforçar o processo e de tentar juntar outros prazeres para que, de alguma forma, ela possa atingir satisfação. A compulsão é a impossibilidade da pessoa, então, de adquirir essa satisfação no final. Então, o que acontece? Como é que a gente diagnostica? A gente diagnostica porque a gente percebe que a pessoa, primeiro, ela começa a se isolar, né, das atividades sociais, ela percebe que está com problemas, ela tenta diminuir ou ter controle sobre si, porque ter compulsão é perder o controle sobre si mesmo. Então, ela tenta, de alguma forma, exercitar esse controle, mas ela percebe que não consegue. Ela, por exemplo, ela deixa de cumprir com atividades sociais, com compromissos sociais, para ou procurar pela sua droga de escolha, né? Pensando em termos de droga, mas pode ser em termos de alimentação, ela gasta muita energia pela sua compulsão, realizando a própria compulsão ou passando pela ressaca de ter tido essa atividade compulsiva, né? De alguma forma geral, então, a pessoa ela tem um isolamento, ela começa a sofrer muito pelo processo, mas ela não consegue fazer diferente. E isso aparece, então, no sentido geral, como uma perda total do controle sobre si mesmo. E, doutora, tem uma idade ou uma faixa etária em que o problema se manifesta com mais frequência? Crianças, adolescentes podem desenvolver compulsão? Ou é um problema mais voltado para adultos? Atualmente, a gente tem identificado crianças e adolescentes com níveis de ansiedade muito grande. Crianças, inclusive. Uma faixa etária que não era comum, tem se tornado cada vez mais comum, né? Tanto na infância quanto na adolescência. Diríamos que os adultos eram o maior nicho, né? Mas deixou de ser, e a gente está aí agora com um grande número de crianças e adolescentes também, com ansiedade, com distúrbio de alimentação. Sim. E a partir desses sintomas que foram elencados pelo Dr. Cirilo, é preciso procurar ajuda médica. E esse diagnóstico, doutora, ele é essencialmente clínico? Como é feito o diagnóstico desses pacientes que estão com esse problema? Ele é clínico, sim, né? Na verdade, existe tanto o diagnóstico na psicologia quanto o diagnóstico na psiquiatria, né? Mas eles não devem diferir muito. São os comportamentos, o sofrimento. O sofrimento é o que a gente determina, né? Assim como principal sintoma, né? A pessoa que está no nível de ansiedade muito grande acaba tendo um nível de sofrimento muito grande. Então, é uma dos critérios aí de diagnóstico. Doutora, e como é feito o tratamento? É o mesmo tratamento, embora a compulsão possa se manifestar de variadas formas? Como é esse procedimento? O tratamento, como origem, a gente tem que pensar que a pessoa ela precisa ocupar um espaço de sobriedade da sua compulsão. Existe, inclusive, uma característica
né, que a gente observa, principalmente quando o paciente é internado, que o problema principal não está nem na droga de escolha da pessoa, está na própria compulsão. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa fica sóbria ou entra no estágio de sobriedade, a pessoa, num primeiro momento, ela procura imediatamente substituir com outra compulsão, né, por um outro prazer, aquele que ela deixou. Então, uma pessoa que, por exemplo, está parando de beber, ela imediatamente entra numa compulsão por comer, e aí se a gente fala que ela não pode comer, ela entra numa compulsão por fazer ginástica. Se ela não pode fazer ginástica, ela tem uma compulsão por comprar, por fazer sexo, por trabalhar, né? Então, existem muitas fases nesse processo de reabilitação, mas todas elas passam pela abstinência. Nenhum tratamento faz uma pessoa parar com a sua compulsão. Na realidade, a função de um tratamento é ensinar a pessoa a viver sem. E dentro desse processo, então, de novo, a gente prioriza a abstinência, porque é só na abstinência que a pessoa vai se conhecer e entender qual é o grau de importância da compulsão para si mesma, né? O quanto ela precisa daquilo para viver. Na abstinência, então, ela vai passando por momentos de instabilidade emocional, né? Ela vai aprendendo como ela pode se prevenir de uma futura recaída. Essa, do meu ponto de vista, é a principal proposta de tratamento, a prevenção da recaída e procurar fazer com que a pessoa fique o máximo de tempo abstinente, para que cada vez mais ela ganhe força e conhecimento e comece a ter um novo projeto de vida, né, como base da sustentação e manutenção da sobriedade para sempre. E é necessário, doutor, medicamento nesse processo ou nem sempre? Claro, no primeiro momento tem que haver uma avaliação psiquiátrica, no sentido da gente perceber se a pessoa tem alguma comorbidade ou não. Se, por exemplo, uma pessoa pode estar num processo compulsivo e a partir do momento que ela entra em sobriedade, a gente perceber, por exemplo, que ela está deprimida ou muito ansiosa ou até muitas vezes confusa. A medicação, nesse sentido, ela é fundamental e ela, num primeiro momento, eu diria que é o principal fator de mudança ou de influência para uma mudança, para melhor, obviamente. Então, sim, a medicação é fundamental, mas tem que ter avaliação de caso para caso. Doutora, existe também compulsão por trabalhar? Pessoa que só pensa em trabalhar, não quer fazer outra coisa da vida ou só se preocupa com isso, ou não existe esse tipo de compulsão? Existe também, né, Lívia? É um dos tipos de compulsão que a gente tem dentro dos vários. As pessoas que realmente dedicam aí 18 horas ao trabalho e não tem nenhum outro tipo de atividade. E aí isso justamente vai entrar naquela questão de avaliar o quanto isso está interferindo no funcionamento geral da vida da pessoa, pessoal, afetivo, familiar, o quanto isso gera sofrimento, né, no conjunto, porque normalmente existe uma família, né? Então, existe, né? Às vezes as pessoas não identificam, né, porque parece que é uma pessoa muito dedicada. No entanto, com o passar do tempo, isso pode gerar outras questões, outras doenças, né, como o estresse, a ansiedade que vai gerar aí, talvez uma depressão, enfim, daí uma conectividade de patologias. Doutor Cirilo, neste caso, como fazer esse processo de abstinência da pessoa que é viciada em trabalho, só pensa em trabalhar? E eu já quero emendar outra pergunta para o senhor também. Existe algum caso em que a compulsão é tão grave que o paciente precisa ser internado involuntariamente? Existem casos assim? São duas perguntas. Bem, existem alguns vícios e algumas compulsões que são diferentes das outras. Em que sentido? Porque na maior parte dos vícios a gente pede para a pessoa manter a abstinência. Então, uma pessoa que está usando drogas, pare de usar drogas. Uma pessoa que está bebendo muito, pare de beber, nesse sentido. Então, me parece fácil, porque ninguém nasceu usando drogas ou nasceu bebendo. Por outro lado, vamos pensar o seguinte, um vício, por exemplo, em comida, um vício no trabalho, não é? Ou um vício no sexo. Como é que a gente faz? Quer dizer, a pessoa, então, ela não pode ficar sóbria, por exemplo, da comida, senão ela morreria se ela ficasse sem comer. Né? Uma pessoa que não possa trabalhar nesse sentido, ela não pode ganhar o sustento, né? E vai passar muitas outras necessidades. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? De qualquer forma, é o seguinte, sim, é necessário, no primeiro momento, um processo de sobriedade, onde a gente
vai tentar mudar o estilo de vida da pessoa, fazendo com que ela, por exemplo, a pessoa que come, ao invés dela comer com excitação do processo, com essa euforia de comer, nós temos que ensinar a pessoa a se alimentar bem, que é uma coisa completamente diferente. O que é se alimentar bem? Né? O que é trabalhar sem ter um processo workaholic, nesse sentido, compulsivo? Significa a pessoa seguir uma ideia de controle sobre si mesma, é seguir uma proposta que ela faz para si mesma. Então, que não é uma questão da dieta mais restritiva ou não restritiva no caso da alimentação, né? Na realidade, a ideia de uma mudança de valores, onde a pessoa vai ter que pagar um preço por ter a serenidade, para chegar na paz nesse sentido, ao contrário da euforia, da alegria, da excitação pelo processo. Então, nós vamos estabelecer uma rotina, um cronograma, que começa, no primeiro momento, por uma tentativa de afastamento, né? Da droga de escolha, né? No caso do trabalho, a pessoa entra em férias, a gente vai repensar um cronograma, e no caso da alimentação, a pessoa tem que criar um contexto onde ela tenta diminuir, assim, com ajuda, obviamente, sem ajuda não vai ser possível, mas criar uma dieta, uso de medicações para que a pessoa não entre em desespero dentro desse processo. Respondendo a sua segunda pergunta, sim, existem casos onde a pessoa tem que ser internada ou tem indicação até de ser internada involuntariamente. Por quê? Porque a pessoa às vezes está num processo compulsivo tal que a pessoa coloca em risco a sua própria vida ou a vida de outras pessoas. Nesses casos, está até já colocado em lei a possibilidade do médico indicar a internação involuntária. Então, mas é um caso extremamente de gravidade, onde a gente está com medo que a pessoa realmente possa morrer ou trazer danos para as pessoas que estão ao seu redor, né? A internação, ela ajuda no primeiro momento, porque ela tem que ter um prazo determinado para acabar, não é? Onde, no primeiro momento, se dá um tratamento intensivo, se dá medicação para a pessoa, ela recebe muitos cuidados, psicoterapia, não é? E nesse processo da abstinência, que é mais ou menos no primeiro mês. E, posteriormente a isso, a pessoa vai ganhando cada vez mais um processo reflexivo e poderá, assim, ter autonomia para poder decidir pelo tratamento, se voluntarizar para o tratamento, né? Aí sim ela terá condições de continuar seguindo o tratamento já até na sua residência, não precisa mais estar internado. Doutora Valquíria, queria te ouvir também em relação a essa possibilidade de internação involuntária, qual sua avaliação dessa situação? E emendando outra pergunta também, o paciente que desenvolve compulsão chega num momento após o tratamento, durante o tratamento, em que ele atinge a cura ou é um tipo de transtorno que a pessoa vai levar para o resto da vida? Então, Lívia, eu concordo, né, com o Dr. Cirilo. Às vezes, em casos extremos, em caso de risco, né, de vida da própria pessoa ou de outras pessoas que estão ao seu redor, enfim, é necessário, né? É uma atitude um pouco mais extrema como essa, né? Em relação à cura, né, também é essa coisa de que a pessoa vai estar em abstinência. Ela não vai ter a gente não determina uma cura, você está curado, mas ele está em abstinência do processo compulsivo naquele momento, tá? E, infelizmente, muitas vezes, a instabilidade emocional, qualquer tipo de frustração, dependendo do nível de frustração que a pessoa passar, ela pode retomar aí, né, a compulsão, tá? Então, às vezes, a gente existem, né, realmente longos períodos de abstinência, mas cura, a gente não usa essa palavra, não usa essa nomenclatura e não avalia dessa maneira, porque realmente é uma abstinência. Doutor, concorda? O paciente tem períodos de abstinência, mas recaídas nunca são impossíveis? Acho que até para complementar o que a colega está trazendo, na realidade, se a gente pensar em cura, o que seria a cura? A cura significaria que uma pessoa que tem uma perda de controle em relação, por exemplo, ao álcool, que ela poderia, de novo, continuar bebendo,
sem perder o controle. Isso seria a cura, né? Então, o que a gente sabe é que a partir do momento em que a pessoa entra num estágio compulsivo, é como se quebrasse uma chave cerebral e a pessoa sempre entraria de uma forma primitiva, não é? Num automatismo de que é como se estabelecesse um grau de excitação, de euforia tal, que a pessoa ela não consegue parar. Ela só para verdadeiramente quando o corpo já não dá mais conta. Então, ou a pessoa, no caso da bebida como exemplo, ou a pessoa desmaia, ou a pessoa começa a passar muito mal, ou as pessoas pulam em cima dela. Porque dependendo da satisfação emocional, a pessoa ela continua usando até o final. Então, o que a gente entende? Nós entendemos que uma pessoa compulsiva, ela pode ter reabilitação, né? Não cura, mas uma reabilitação, ela pode ser feliz. Ninguém se vicia em felicidade, né? As pessoas, elas precisam transformar o seu o seu estilo de vida para dar condições dela criar um projeto de vida, não é? E esse projeto de vida dar sustentação, então, a esta abstinência, né? E essa abstinência, veja, ela só vem quando a pessoa verdadeiramente acredita que a vida dela vai ficar melhor. Ninguém para de usar porque a vida estava um horror, até porque o vício protege, anestesia. Então a pessoa tem a capacidade de ir até o fundo do poço e o fundo não tem fundo, não é? Então a pessoa ela precisa acreditar que a vida dela vai ficar melhor para ela poder aceitar tomar o remédio amargo, que são muitas vezes limitar certos lugares, limitar pessoas do convívio, né? Evitar situações específicas que fazem com que a pessoa perca o controle, que não dê conta do estímulo, não é? Então, existe a reabilitação, cura não, uma pessoa pode ficar 10 anos, eu tenho uns casos, a pessoa fica 10 anos sem beber, por exemplo, mas coloca um gole de bebida, como os próprios pacientes falam, né? Um gole é muito, 2 goles é pouco, né? Porque a pessoa, na memória, existe uma memória biológica que faz com que a pessoa, de novo, entre no mesmo processo automático que abandonou 10 anos atrás. Doutora, para a gente fechar rapidinho, que o nosso tempo está acabando, o que pode acontecer com um paciente que está sofrendo de compulsão e prefere ignorar e não buscar ajuda, não fazer um tratamento? A que ponto essa pessoa pode chegar? Depende um pouco da compulsão, né, Lívia? Mas álcool e droga, por exemplo, né, infelizmente, overdose, né, pode levar a pessoa ao óbito. A alimentação também, né, a pessoa se alimenta de forma excessiva até o momento que o organismo dela, né, vai desenvolver várias patologias. Então, infelizmente, não seria interessante, né? Principalmente esse tipo, né? Existem outros tipos de compulsão que talvez pudesse se estender por um período sem um tratamento, né? A gente fala às vezes, né? Existem compulsões, níveis de compulsão, né? Então, por exemplo, a compulsão por limpeza, por exemplo, não seria algo que poderia levar, teoricamente, né? De repente, pode haver alguma exceção, que levaria uma pessoa a um nível muito grave da doença, né? Entre outras compulsões. Mas o ideal é que todas as compulsões sejam tratadas, sejam identificadas, né? Que as pessoas possam vir a ter uma qualidade de vida, porque isso, de qualquer maneira, acaba reduzindo aí a qualidade de vida das pessoas, dificulta os relacionamentos, traz sofrimento, né? Então, toda a compulsão, né, tratada possibilita que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o indicado seria que as pessoas pudessem identificar, que as pessoas que estão ao redor, né, que convivem, pudessem identificar e contribuir para que a pessoa busque um tratamento. Tá certo. Doutora Valquíria, doutor Cirilo, obrigada pela participação, pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada, Lívia. Obrigada, doutora.
E o Jovem Pan Saúde fica por aqui e agradeço, como sempre, a sua companhia. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima vez. Saúde.